Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui no canal M3 Milha, né? Meu nome é Michael Vital e vamos falar de mais problemas que estão ocorrendo na URB, certo? Esta semana o CEO da empresa pediu demissão e se envolveu em várias polêmicas, né? E clientes e o número de reclamações só aumentam, tá? E também o montante de saldo que está sendo devedor da empresa nos hotéis e nos pacotes, etc. Então, vou mostrar aqui algumas matérias que saíram essa semana e que o problema está aumentando, certo? Primeiramente, pessoal, estou aqui no site da G1, eu vou disponibilizar esses links para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver esses links para você ter uma melhor leitura, né, dessa matéria, tá? Então aqui, ó, cliente xingado diz que CEO da URB ameaçou ir até a sua casa. 10 minutos de agressão por telefone. Então, se eu observar aqui, ele disse que o CEO da URB, né, divulgou os dados dele, né, do cliente aqui, que é Miguel Nader Júnior, em um grupo com quase 1.000 pessoas, após reclamação de passagem aérea não emitidas. Então, teve ofensas e reclamações de clientes, tá? Então, o CEO anunciou a saída da empresa. Aqui tem um vídeo mostrando, tá? Eu vou disponibilizar essa matéria no link, tá? Vocês depois dêem uma olhada. Então, ele diz aqui, ó, que o vendedor Miguel Nadeju, de 32 anos, registrou um boletim de ocorrência por injúria e ameaça com o ex-CEO e fundador da URB, antigo hotel urbano João Ricardo Mendes, né? Ele fala que aqui tem uma ligação com o cliente fazendo ofensa, né, depois de uma reclamação, tá? Então, se você observar aqui, ele diz o seguinte, ó, a ligação seria por uma reclamação após a compra de 4 pacotes de viagem, no valor de 14 mil reais. Sem poder viajar pelos problemas recentes da empresa, com os pacotes, entrou em um grupo com mais de 1.000 clientes do WhatsApp chamado Urb, cadê meu voo? Né? Isso é um grupo já de reclamações dos clientes, né? Então, olha só a ameaça que o CEO da empresa fez para este cliente. Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa, afirmou o CEO, ameaçando o cliente que estava em um grupo com 960 pessoas que compraram passagens aéreas emitidas pelo Uber. Então veja as polêmicas, né? Lembrem que eu vou deixar aqui o link aqui do vídeo que eu fiz falando de várias reclamações de clientes que o CEO da Uber ele ficou com deboche com alguns clientes, né? E eu vou falar aqui um pouco aqui também sobre isso, tá? Vou deixar o card aí para vocês assistirem. Então ele diz aqui, ó, que para a surpresa de Miguel, a chamada inteira foi gravada e depois compartilhada pelo agora ex-CEO da URB no grupo. Além do vídeo, foram incluídos os dados pessoais. Então, divulgou os dados pessoais do cliente, né? Então ele diz aqui, ó, ele estava ofendendo várias pessoas do grupo e tentando ligar para os clientes. Eu disse que não tinha confiança na empresa e foi aí que ele começou a me ofender. Foram 10 minutos de agressão por telefone. Ele ameaçou que poderia ir até minha casa e ainda divulgou meus dados pessoais. Então vejam aqui, tem os prints da conversa, tá? Tem o vídeo, né? Então ele veja aqui, ó, que ele comprou 4 pacotes de viagens comprado para o Egito, Fernando Noronha, Paris e Curaçao. Ao todo, os pacotes somam pouco mais de 14 mil reais. Então diz aqui, ó, viajei com a empresa no ano passado para Los Angeles, tive alguns problemas para marcar a data, mas tudo se resolveu e me encorajou a comprar novamente. Eu trabalho para viajar, nunca imaginei que esse tipo de coisa fosse acontecer. Então ele veio aqui as fotos, né, quando ele foi para Los Angeles, o cliente, né? E aí teve a renúncia do CEO e problemas na empresa, né? Então essa repercutiu muito esse caso. O empresário anunciou a renúncia do caso de CEO. Seu comunicado disse que os erros que cometeu com o cliente tinham a ver com a sua pessoa. Foram erros do João Ricardo Mendes e não da companhia inteira, que é muito maior que eu. Então tá dizendo aqui que a U foi criada há 12 anos, né? Se tornou uma das maiores agências de viagem online, né? Veja que no reclamar que é ruim, né? Eu já tenho no meu outro vídeo falando sobre isso. Então tem muitos problemas na URB, né? Outra matéria aqui está falando sobre polêmica, cancelamentos de reserva, deboche a clientes e renúncia do CEO. Entenda a crise, né? Ele renunciou o cargo na segunda-feira, dia 24 de abril, né? Então ele fala aqui, ó, que passa por alguns problemas sem precedentes na URB, tá? Então ele renunciou o cargo, certo? Depois que teve esse problema todo de vídeo, expondo dados de clientes, né? Fala aqui o que é a URB, qual é a crise enfrentada, que é justamente os pagamentos de hotéis, né? Dos pacotes, voos, muitas vezes que não são realizados, certo? Então ele tem aqui mostrando, essa matéria está mostrando todo o histórico desse problema. Vou deixar para vocês o link também, para vocês entenderem, certo? Ele diz aqui que a empresa, ela diz o seguinte, ó, a URB, empresa brasileira que está no mercado há mais de 12 anos, sempre prezou pela transparência e a relação de confiança que tem com os seus viajantes e parceiros, guiada pelo valor primordial de ser uma companhia feita de pessoas para pessoas. Coloca clientes e skate road sempre em primeiro lugar, certo? Então, tem uma resposta aqui também da URB falando, né, não vou ler tudo, né, para não ficar longo o vídeo, certo? Mas vou deixar a matéria para vocês entenderem isso aqui, certo?
Então veja o que esse problema aqui, ó. Isso foi uma matéria do dia 27, né? Você veja, clientes da Uber reclamam de dificuldade em estorno e confirmação de reserva. Clientes que tiveram problemas com pacote de viagens comprado na Uber tentam recuperar o dinheiro em meio à crise que levou à queda do CEO da empresa nessa semana. A saída para muitos tem sido a justiça. Até mesmo consumidores que estão com reserva para viagens futuras já se antecipam e tentam cancelar o serviço. O que é que acontece? Perdem confiança na empresa e aí vão tentar cancelar o pacote, né? Se você observar aqui, ele fala um caso aqui da servidora pública, né? Que mora aqui em Amazonas, né? Tefé Amazonas, prepara-se uma viagem para a Tailândia. Diz aqui que ela comprou esse pacote por R$ 6.000, né? Para ir para a Tailândia. E teve problema já na marcação, né? Do voo e etc. Mas ela diz aqui o seguinte, ó. Ela disse, ó, o juiz entendeu que ele estava descumprindo as regras contratuais, porque ela queria uma data e eles botaram outra data, né? Só que aí tudo bem, marcaram a viagem. Quando chegou lá, ela disse aqui, ó, em contato com o hotel, fui surpreendida pelo fato de que não existe nenhuma reserva no meu nome, nem no nome do meu esposo. Então, eles deram a data, o voo, etc. Mas quando ela ligou para o hotel para confirmar, isso é importante você fazer, se você tiver um pacote da Uber, não tinha nenhuma reserva. Ela poderia chegar lá no hotel e simplesmente não ter reserva. Ele ia ter que ter esse custo a mais na viagem, né? Então aqui ela diz que o caso dessa cliente é um de vários que estão acontecendo em hotéis e pousadas aqui no Brasil e no mundo, né? Então ele mostra aqui, ele fala aqui, ó. Afirma que a entidade tenta marcar uma reunião com a URB, a entidade que é a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Ele diz que a recomendação é para que o estabelecimento não rejeite os hóspedes da plataforma, mesmo sem quitação da reserva, né? Que é complicado essa parte, né? Os hotéis não vão ficar com esse prejuízo também. Tem que entender isso aí também, né? Então ele fala aqui, ó. O engenheiro Wellerson de Carvalho, isso é um cliente, né? Ele pediu um reembolso de Recife Porto e Galinhas comprado no início de 2022. Pretendia usar em novembro. O total da viagem, que é de São Paulo para Recife Porto e Galinhas, dava 1.200, certo? Existe um conflito de calendário, precisou desmarcar e pediu a URB devolução do valor gasto, mas ainda não conseguiu recuperá-lo, certo? E aqui ele diz que o prazo para receber o dinheiro de volta é 60 dias após a solicitação, certo? Então veja, ele disse que tem um grupo aqui no Facebook que é prejudicados pelo hotel urbano, que reúne mais de 27 mil participantes no Facebook, né? Veja que as reclamações só aumentam, né? Então ele fala aqui, tem vários casos de clientes que estão tentando reembolso, né? E não estão conseguindo, tá? Então veja o problema. E aqui, né, uma matéria falando de números, né? Ele fala, após saída do CEO, a agência de turismo Uber acumula pagamentos em atraso e tenta reabrir torneira de crédito. Fala aqui, ó. As pendências em atraso dos últimos 45 dias somam 50 milhões, dos quais 15 milhões são com hotéis. Para os próximos 45 dias, o montante a vencer é 90 milhões. Então vejam que a bola de neve está só aumentando com esse prejuízo, tá? Então ele está dizendo aqui que a falta de caixa levou a não pagamento de hotéis e transformou em uma bola de neve, certo? Tem os números todos das reservas, certo? Então ele vê aqui, ó. Com a questão de caixa devido à crise de crédito, a empresa buscou priorizar o viajante e, portanto, alguns parceiros foram impactados pelo atraso de pagamento. Então, é um problema que está só aumentando na Uber, né? Então, se você observar aqui, ó, de acordo com fontes, até meados do ano passado, a empresa tinha vendido cerca de 2 bilhões em viagem acumulada. A Uber não informou como está esse número agora. Então, é muito problema e é um número muito expressivo, principalmente numa época dessa de crise, certo? Então, se você observar aqui, eu vou deixar essa matéria aqui para vocês verem que o problema só aumenta. Isso aqui é a imagem do ex-CEO, né, que ele pediu demissão, tá? Então, só aumenta este problema, tá? Então, pessoal, enfrentar esses vários problemas que estão tendo na Uber, né? E aumentando com o tempo, essa bola de neve está só aumentando. Qual é o recomendado? O que é que se deve fazer? Primeiramente, se você já tem um pacote comprado, aguarde, né? Sair essa emissão das passagens aéreas, né? A reserva do hotel. Confirme isso nos sites, tanto da companhia aérea como do hotel, né? Antes de viajar. Não vá viajar sem estar com isso confirmado, porque você pode ter problema na viagem, né? Principalmente em viagem internacional, que é mais complicado resolver, tá? E se você não tem pacote, o recomendado é você não comprar na Uber, certo? Porque se você observar, o montante de reservas que tem na Uber está na casa dos bilhões. É muito dinheiro, certo? E não está arcando com esse compromisso, já está no início. E vai perdendo a confiança. Quando se perde a confiança na empresa, o que é que acontece? Começa as pessoas a cancelarem esses pacotes, já desconfiando que não vão ser cumpridos esses pacotes. Então começa a aumentar essa dívida da empresa, né? O estorno desses clientes, casos na justiça, etc. Então é recomendado que, se você
tá pensando em comprar um pacote na Urb, você espere um pouco, aguarde, né, esse tempo, esse desenrolar dessas questões. Vamos ver se com essa demissão do CEO resolve um pouco, né, com outra gestão, mas não corra esse risco, porque pode ser perigoso e você pode ter um prejuízo muito maior lá na frente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Se inscrevam no canal, certo? Eu vou ficar sempre atualizando sobre esses problemas com a Urb ou com problemas com pacotes de clientes. E qualquer coisa eu faço um vídeo aqui para vocês, certo? Qualquer coisa, se você tem um problema com a Urb, se você comprou um pacote, se você pensa em comprar também o pacote em outras empresas, outras agências de viagem que tiveram problemas, vocês podem comentar aqui no vídeo, né, que a gente vai discutir sobre isso aí. Espero ter ajudado, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, mande para alguém que você saiba que tem um pacote na Urb que está com problema e nós vamos nos atualizando. Muito obrigado por assistir o vídeo, certo? E até mais.